Terceira semana de pedagogia e primeira jornada internacional. A Universidade do Estado de Minas Gerais apresenta adaptações e convívios em meio à pandemia. Seja muito bem-vinda a essa semana, seja muito bem-vindo a este encontro. Sejam todos bem-vindos. É uma honra ter a sua presença. Olá, caro cursista. Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo a este mini curso. Espero que sua presença seja proveitosa e rica de conhecimento. O nome do nosso mini curso é... O nome do nosso mini curso, segundo a garota do Google, é... Fact-checking, detectando fake news. Obrigado, garota do Google. E aqui, logo de cara, nós temos uma reportagem do Ministério da Saúde. Eles também têm um serviço de checagem de fatos, se a notícia é falsa ou verdadeira. Nesta matéria, nós vemos falar que a China havia descoberto uma vacina. No entanto, meus amigos, o nosso desejo era de que essa notícia fosse verdadeira, mas ela é uma informação falsa. Isso significa que ela é uma fake news. Por quê? Porque ela quer envolver a gente com o desejo de trazer um anseio, que é o anseio de toda a população mundial, de que todo esse desastre, toda essa pandemia, toda essa dificuldade que vem acontecendo se acabe. Infelizmente, a vacina ainda não foi descoberta. Há testes promissores. Vamos aguardar. Já parou para se perguntar o que nos diferencia dos outros animais? Já pensou como foram feitas a maioria das coisas que você usa no seu dia a dia? O seu computador, o seu telefone, o sistema do seu telefone, Android. Você já parou para pensar como é que eles foram feitos e como é que eles funcionam? Você já parou para pensar como que um alimento dura tanto tempo, até 6 meses, dentro de uma lata? E aqui nós vemos um fato que está chegando nas latas agora. Leia comigo: 100% vegetais de verdade. Houveram boatos de que os alimentos enlatados não eram verdadeiros, eram produzidos em laboratório, eram inorgânicos, sendo que na verdade são orgânicos. Então, essa imagem retrata bem isso, um tipo de... para vencer as fake news, né? Interessante. Mas você também já parou como o homem, com tão pouca tecnologia, conseguiu chegar à Lua? Há teorias da conspiração que dizem que o homem nunca chegou à Lua. Você acredita? Já parou para se perguntar também as notícias dos jornais? Será que sempre elas são verdadeiras? E você também já parou para se perguntar como o presidente Donald Trump conseguiu virar o jogo contra a candidata Hillary Clinton, que era bem avaliada nas pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2006 para a presidência dos Estados Unidos? Ufa! Você deve estar se perguntando, o que isso tudo tem a ver com fake news, não é mesmo? No mundo globalizado, informação virou rotineira em nossas vidas. Nos informamos de tudo, desde a previsão do tempo à bolsa de valores. Os jornais são uma ótima fonte de notícia e com o advento da internet, esse meio se modernizou, deixou o papel de lado e virou uma página, um canal no YouTube, no Facebook. Tempo todo. E se você não sabe, os brasileiros são os mais preocupados com as fake news. Os alemães são os menos. Olha para vocês verem as taxas comparadas aqui. O Brasil sai de frente assim em preocupação com fake news, 71%. Mas a pergunta é, será que nós realmente checamos os fatos? Será que nós realmente checamos as informações? Se a informação é confiável, se ela é verdadeira. Nós estamos preocupados com a fake news, mas será que estamos preocupados em checar as informações
para assim avaliar se elas são ou não fake news. O significado de fake news. Você já parou para se perguntar o que significa fake news? Fake news significa notícia falsa. Quaisquer notícias, informações falsas ou mentirosas que são compartilhadas, como se fossem reais e verdadeiras, divulgadas em qualquer contexto. Sim, a sua vizinha fofoqueira certamente já espalhou fake news. As fake news não são novidade. Elas já existiam desde o século VI com o texto do grego Procópio de Cesareia, chamado de Anecdota, que atribuía de forma caluniosa crimes e adultérios ao imperador Justiniano e outros nobres romanos. No entanto, a partir da eleição dos norte-americanos que as fake news tiveram um boom. Sim, meus amigos, 2016 foi o ano que lançou a era da pós-verdade ou fake news, junto com a eleição para presidente dos Estados Unidos, os Brexit, a saída da União Europeia. Aliás, a saída do Reino Unido da União Europeia. As fake news, muitas vezes, ameaçam a racionalidade pela emoção, a diversidade pelo nativismo. Segundo Donnacona, o site PolitiFact, que checa informações, disse que, em média, 69% das declarações de Donald Trump em 2016 eram predominantemente falsas ou inverídicas. Vejamos esse gráfico do PolitiFact. Donald Trump mente bastante e fala muito pouco a verdade. Brasil. Aqui também vemos Donald Trump nesse gráfico. Aqui, em média, 69% das declarações deles são mentirosas ou inverídicas. E então, essas mentiras e esses ataques aos jornais incentivaram a disseminação das fake news. Os seus defensores, os defensores de Donald Trump, começaram a inventar informações a fim de apoiar o presidente. Pensa para vocês verem, gente, 69% das informações que o presidente eleito depois, falava eram mentiras. Mas você parou para se perguntar, e aqui no Brasil, será que por parte dos políticos não existe nenhum tipo de fake news? No site Aos Fatos, checou uma fake news no dia 18 de março de 2020. O presidente afirmou: a jornalista Vera Magalhães, de forma mentirosa e sem qualquer compromisso com a verdade, está divulgando que eu faria um movimento no dia 31 de março diante dos quartéis. Fake news. Essa frase é atribuída ao Jair Bolsonaro em seu Twitter. O site Aos Fatos checou a informação e concluiu: a jornalista nunca divulgou que o presidente Jair Bolsonaro estaria organizando um movimento marcado para 31 de março e que pretende ocorrer na frente dos quartéis do Exército. Vera Magalhães publicou um tweet na última terça-feira, 17, com a imagem que vinha sendo compartilhada em grupos de WhatsApp para convocar a população para os protestos. Nele, a jornalista apenas diz: cabe ao presidente desmobilizar esse ato golpista no aniversário do golpe, ou então as instituições não confiarão nesse convite que ele faz diálogo. Em um outro momento, o presidente afirmou em 10 de março de 2020, segundo o site Aos Fatos: a floresta amazônica é úmida. É mentirosa a informação, as fake news, obviamente, que falam a respeito do Brasil sobre focos de incêndio ou queimadas na região amazônica.
Frase de Jair Messias Bolsonaro. O site Aos Fatos checou a informação de Bolsonaro e informa, ela é falsa. Por mais que as florestas amazônicas sejam de fato úmidas, isso não impede que ela entre em combustão caso seja incendiada pela ação humana. Em entrevista à BBC Brasil, a pesquisadora brasileira Érica Bererg, que atua nas universidades britânicas de Oxford e Lancaster, afirmou que a atuação predatória do ser humano é a única forma de incendiar a floresta, que não queimaria naturalmente pelo fato de ser ultra úmido. As fake news podem ser divididas em 3 tipos, segundo o entendimento do Conselho da União Europeia, por meio da publicação Information Disorder dos autores Warder e Dakshan, no ano de 2017. Elas podem ser misinformation, quando uma informação falsa é compartilhada, mas não tem a pretensão de causar dano. Desinformation, quando uma informação falsa é compartilhada com a intenção de causar algum dano. E malinformation, quando uma informação possivelmente verídica é compartilhada com a intenção de causar algum dano. Um exemplo claro de misinformation é aquela que nós apresentamos no início deste PowerPoint, onde traz a cura, a vacina do coronavírus. Essa informação ela pode ser analisada como uma informação que não tem a vontade de atrapalhar alguém. Ela não tem essa vontade de causar algum dano, né? Porque ninguém vai sair pela rua sem ter tomado a vacina e tudo mais. Então, misinformation é quando uma informação falsa é compartilhada, mas não tem essa pretensão de causar um dano a alguém. Mas e o disinformation? Quando uma informação falsa é compartilhada com a intenção de causar algum dano. Nós poderíamos pensar em algum exemplo? E esse tipo de desinformation pode se pautar quando as pessoas acreditam que a Covid-19 é simplesmente uma gripezinha. Vocês pensam que essa informação, se acreditada por muitos, pode fazer a pessoa levar a pensar que não deve tomar todos os cuidados necessários e as regras de isolamento, porque essa doença, que até a data da gravação desta aula já matou mais de 50 mil pessoas, é uma gripezinha. Isso é uma informação, sim, com o objetivo de causar algum dano. Pode não ser intencional, objetivamente, mas quando você repassa esse tipo de informação, você está criando uma desinformação e você pode fazer com que alguém deixe de usar máscara, álcool e todas as medidas de proteção. Tá bem? E malinformation, quando uma informação possivelmente é verídica, é compartilhada com a intenção de causar dano. Nós poderíamos pensar aqui, quando você conta um segredo para um amigo seu, você vai lá e conta um segredo e fica só entre você e ele. É a bendita fofoca, gente. Aí ele vai lá e espalha essa informação verdadeira que você falou que era só para ele. Quem sabe você foi lá no seu amigo e falou, olha, eu traí a minha mulher. Ou eu roubei, sei lá, alguma coisa. Ou eu menti na minha prestação do imposto de renda, na minha declaração do imposto de renda. E ele vai, pega essa informação e espalha, ele compartilha essa informação, ou seja, ele informa com maldade. Então essa talvez seja a mais fácil. Malinformation está mais ligada à questão da fofoca. Então, que fique bem claro. Misinformation, quando a pessoa não tem a pretensão de causar nenhum dano. É mais ou menos uma confusão da ideia da pessoa. Ela repassa essa informação sem ter aquilo que nós dissemos no início, senso crítico. E a desinformation, sim, é uma fake news para castigar, para causar algum dano.
Em um outro estudo, identificando as fake news de Verstraete e outros, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos da América, as histórias falsas são classificadas em 4 diferentes categorias. A primeira, a sátira. Programas ou revistas de humor, como por exemplo Tá No Ar, que tem em si uma forma de retratar a realidade, de fazer questionamentos sobre a realidade, só que de outra forma. Como você bem vê aqui, a teoria da evolução. Você percebe que ele alterou a concepção de teoria da evolução, criando assim uma sátira. Também temos o trote, mentiras informativas contadas através de pegadinhas em que o leitor também é avisado, normalmente no final do texto, de que aquilo é uma brincadeira. Infelizmente o Brasil leva muito a sério o trote. Muitas vezes os serviços de emergência e de proteção 190 e 193 são usados nessas brincadeiras infelizes. O trote causa prejuízos e prejudica quem realmente precisa de socorro. E o que ninguém sabe, muitas vezes, é que isso é crime. E pode estar atrapalhando a vida de outrem. Também temos a fraude. São notícias feitas como se fossem de mídias tradicionais, com logo similar, porém com conteúdos irreais. Quantas vezes a gente já não recebeu várias notícias falando que se você tomar água quente, né, notícias pelo WhatsApp, tem até o endereço do site lá que se parece muito com o do G1, você beber bastante água quente, você vai impedir com que o vírus entre na mucosa da sua garganta. Você já ouviu essa? Ou esta, que falava que os números de casos de Covid teriam aumentado porque os estados vão receber por cada caso uma verba extra. Isso é uma mentira, é uma fraude. Nós também temos as propagandas. Textos aparentemente jornalísticos, sem vinculação com mídias tradicionais, que trazem no seu conteúdo ideologias para a persuasão. Vamos ver esse. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na propaganda veiculada pelo PSDB em 2 de outubro de 2017, disse: nossas obras, as lideradas pelos tucanos paulistas, não pararam. E aí foi checado. Durante a gestão do governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, obras ligadas a transportes ficariam paradas e outras relacionadas ao controle de inundação foram atrasadas. A linha 4 amarela do metrô não foi concluída. A extensão da linha 2 verde foi suspensa e a construção da linha 6 laranja permanece congelada desde setembro de 2016. A duplicação da rodovia Geraldo de Barros, SP-304, também foi paralisada no final de 2016, bem como obras no trecho Norte-Rodonel. Ou seja, esse conteúdo ele é exagerado. O governador disse em campanha que as obras não tinham parado e, como você vê, elas pararam e muito. É a política brasileira, gente, infelizmente. Caro cursista, você deve ter percebido que o assunto é muito amplo e que se fôssemos nos aprofundar, não sairíamos daqui. Mas você já se perguntou como checar se uma informação é falsa ou verdadeira? O primeiro caminho, o mais imediato, seria a própria análise crítica do que está sendo informado. Parece verdade? É cabível? Quem conta, narra, informa, é coerente? É confiável? Tem credibilidade para isso? As velhas dicas dos nossos pais ainda são pertinentes. Não confie em estranhos. A segunda é comparar. Procure a mesma informação em outro site, outro jornal. Procure páginas oficiais como as de governo, estado e município. Procure datas e compare. Muitas fake news possuem distorção temporal, além da manipulação de imagens e contextos. Eu coloquei um folder aqui, talvez te ajude muito a identificar essas fake news você mesmo, sem precisar de um site que faz esse tipo de checagem. A primeira informação aqui é:
Considere a fonte. Clique fora da história para investigar o site, sua missão e contato. A segunda é leia mais. Títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história completa? Isso no Facebook acontece demais. As pessoas compartilham os títulos, mas elas não leem a história. Verifique o autor. Faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? Ele existe mesmo? Verifique a data. Respostas, notícias antigas não significam que sejam relevantes atualmente. É o que eu falei há pouco, da distorção temporal. Fontes de apoio. Clique nos links. Verifique se a informação oferece apoio à história. E isso é uma piada? Sempre se questione. É uma piada? É um trote? Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor. É preconceito? Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar no seu julgamento. Muitas fake news, no contexto de pós-verdade, levam em conta a emoção. Nós temos a nossa própria expressão enquanto sujeitos sociais, espirituais, temporais, e nós devemos sempre nos perguntar: será que eu estou acreditando naquilo porque aquilo faz parte das minhas compreensões de mundo? Muitas vezes é isso. E, por fim, consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação gratuito. E é deles que nós vamos falar. No livro Apu, Caseta e Reis, 2019, Fontes de Notícia, Ações Estratégicas das Fontes do Jornalismo, Aldo Antônio Smith, 2011, classifica as fontes das seguintes maneiras. Oficial. Representa 3 níveis de poder: o executivo, legislativo, judiciário ou organizações a elas agregadas. Empresarial. Representa a empresa, a indústria, o comércio. Institucional. Organizações sem fins lucrativos. Popular. População em geral. Notável. São os famosos. Testemunhal. Presenciou algum fato. E aqui a gente tem que ter muito cuidado. É a velha história da fofoca. É testemunhal, mas tem que ter uma comprovação inerente do fato que ele aconteceu. Porque senão vira boato. E boato também é fake news. Especializada, estudiosos em determinados assuntos. Não sei se você sabe, mas uma das fontes menos procuradas por pessoas na internet para a verificação dos fatos é a especializada. Será por quê? Será que os públicos, as pessoas, não querem ler? Será que elas acham os textos dos estudiosos muito chatos? E o referencial, bibliografia e documentos. Também entra na questão da especializada. Essas duas são muito pouco procuradas. Exatamente pela compreensão de serem textos chatos, cansativos, muita informação, muito estudo. E aí a gente deixa o essencial, a mentira, passar batida. Meu caro, minha cara, depois de tanta informação, parabéns a você que chegou até esse momento. Muito obrigado mesmo, de coração, por continuar e acreditar em nós. Existem muitos sites de checagem de informação no Brasil e no mundo os chamados fact-check. Segundo o canal Tech, existem 5 sites que disponibilizam esse serviço. Vamos a eles então. Nós temos a Agência Lupa. A Agência Lupa é a primeira do setor de checagens de fato do Brasil a ser criada no Brasil. Ela está ligada ao site Folha de São Paulo. Fato ou Fake, que é criado pelo Grupo Globo, Fato ou Fake faz apuração de notícias falsas com uma equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, G1, CBN, Época, TV Globo, Globo News, Jornal Globo e Valor Econômico. Este site é responsável por verificar notícias muito compartilhadas de assuntos gerais.
Nós temos também a agência pública. Sim, nós temos uma agência pública de checagem dos fatos. É verdade. Fundada em 2011 por mulheres jornalistas, a agência pública é uma instituição sem fins lucrativos que avalia notícias com temas que envolvem administração pública e defesa dos direitos humanos. Ela é responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas categorias, como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, impossível provar ou falso. Nós temos também o EFAS, lançado em 2001. O EFAS é um dos sites de checagem de notícia mais antigos que já foram criados. O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela internet. Após avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Temos também o site FakeCheck, lançado em 2001. É uma plataforma que foi criada pela junção de pesquisadores da Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos. Diferente de uma agência, a plataforma utiliza a aprendizagem de máquinas de inteligência artificial para avaliar se um texto é verdadeiro ou falso. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, 1997. Meu amigo, muito obrigado pela participação neste primeiro vídeo do nosso mini curso. Eu gostaria de agradecer grandemente a você. Talvez essas falas tenham te ajudado a tentar buscar formas de abranger o seu conhecimento. Gente, não vamos ficar só no título da informação, vamos nos aprofundar naquilo que temos. Eu gosto muito de um mito chamado, um mito grego, mito da caverna, que conta a história de pessoas que estavam ali dentro da caverna e de repente alguém sai para contemplar a luz, para contemplar a razão. Mas eu sempre fico me questionando, tem aquele que sai para contemplar a razão e tem aquele que fica na ignorância. Nós, como pesquisadores, como estudantes, como pessoas, como cidadãos, não devemos permanecer na ignorância. Devemos sempre voltar para aqueles que são ignorantes com a nossa razão e mostrar a eles que informação muitas vezes é tida como poder. E se nós não checarmos esta informação, nós nos tornamos escravos da própria mentira que compartilhamos. As nossas referências bibliográficas. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu me chamo Max Júnior e obrigado pela experiência desta aula.